Ok, pessoal, bom dia. Mais alguém está esperando ser aceito? Porque eu aceitei Marina agora. Acho que não, né? Vamos lá. Pessoal, vou entrar aqui com o... Vou entrar aqui com o... Vou entrar aqui com o tema que vocês tinham submetido aqui para mim, né? No caso, Bárbara, né? Homem apátrida, vamos lá, tá aqui no grupo, deixa eu trazer aqui. Já tô vendo que o caso é complicado, viu? O barco mais se recusou. Vamos lá. Para vocês verem. Homem apátrida misterioso. Adorei o misterioso, Bárbara. Assassina em águas internacionais 3 crianças de países diversos. Uma brasileira que vivia na Alemanha, uma norte-americana e uma árabe. As crianças desapareceram no meio da viagem, foi em águas internacionais, não é isso? As crianças desapareceram no meio da viagem de um cruzeiro brasileiro em águas internacionais. A pessoa que sequestrou as crianças não é a mesma que assassinou. A que sequestrou deu as crianças para o assassino também em águas internacionais. Não se sabe onde o apátrida vivia. A existência do apátrida e seu crime só foram descobertos após a confissão espontânea do sequestrador. Assim, através da ajuda da Interpol, o barco em que o assassino matou as crianças foi encontrado pela Marinha do Chile, país mais próximo de onde a embarcação estava. O apátrida era mudo, alegou por escrito que só sabia escrever em latim. A alegação, obviamente, pode ser mentira ou não. Informou que ele mesmo construiu o barco, mas se recusou a informar onde conseguiu os materiais para construí-lo, qual foi seu último domicílio. Nos objetos encontrados com ele tem somente uma velha garrafa plástica de água e algumas notas de euro. Bárbara, eu tenho algumas dúvidas na sua questão. Vamos ler de novo e eu vou lhe fazendo perguntas, certo? Homem apátrida, misterioso assassino em águas internacionais, 3 crianças de países diferentes. Portanto, aí a gente tem a nacionalidade das crianças, uma brasileira que vivia na Alemanha, uma norte-americana e uma árabe, né? As crianças desapareceram no meio da viagem de um cruzeiro brasileiro em águas internacionais. Portanto, o sequestro se deu no cruzeiro brasileiro, concorda? É isso, Bárbara? Se você pudesse, responda no áudio, por gentileza, porque como eu estou lendo, eu não consigo ver suas mensagens. Você consegue abrir o áudio? Oi, professor. Fui buscar o fone. Então tranquilo, obrigado. Então, elas foram sequestradas no navio brasileiro, confere? Sim. Pronto. Então, as crianças desapareceram no meio da viagem de um cruzeiro brasileiro em águas internacionais. A pessoa que sequestrou as crianças não é a mesma que as assassinou. Não se sabe a nacionalidade dessa pessoa, Bárbara? Do sequestrador? O sequestrador, elas não disseram, então, não sei. Certo. A gente pode escolher uma nacionalidade para ele. Peraí, isso é baseado em fatos reais, Bárbara? Não é Não, não. porque isso é um filme, pelo amor de Deus. É Sim. porque, é porque elas ficaram animadas com as matérias que eu estava estudando em Direito Internacional, sabe? Sim. Aí elas inventaram um caso como se eu fosse Sherlock Holmes, sabe? Para eu Minha tentar nossa. adivinhar e foi bem complicado. Não, sextou total, Bárbara. Vamos lá. A que sequestrou deu as crianças para o assassino também em águas internacionais. Não é isso? Não se sabe onde o apátrida vivia. A existência do apátrida e seu crime só foram descobertos após a confissão espontânea do sequestrador. Assim, através da ajuda da Interpol, o barco em que o assassino matou as crianças foi encontrado pela Marinha do Chile, em que o assassino matou as crianças. Só para essa parte aqui é importante para mim.
o apátrida foi encontrado pela Marinha do Chile, país mais próximo. O apátrida era mudo, alegou por escrito que só sabia escrever em latim, né? A alegação, obviamente, pode ser mentira ou não, informou que ele mesmo construiu o barco. Portanto, ele não tem bandeira, né? Inclusive porque ele era apátrida, concorda? Sim. Perfeito. Esse é um aspecto importante também. E recusou informar onde conseguiu os materiais. A gente está aqui no direito penal internacional, mas dá para a gente responder porque, eventualmente, a gente pode usar esse tipo de discussão, inclusive na aula de logo mais, certo? De cooperação jurídica internacional. Antes de eu responder, eu quero que vocês me digam aí, me deem aí insights, seja pelo áudio, seja pelo chat, minha gente. O que é que acham? Vamos lá, minha gente. No meu caso, professor, quando elas fizeram a pergunta para mim, eu falei para elas que eu ia pesquisar sobre, porque eu não sabia responder esse negócio. Eu até perguntei no meu grupo de amigos de direito mesmo, para ver se eles sabiam, mas a gente ficou meio perdido. Tá bom. Você na verdade, está pedindo só a investigação pelo homicídio, o sequestro não, né? Isso, exatamente. É só Perfeito. pelo o apátrida mesmo. Perfeito. O direito penal internacional, Bárbara, tem 4 princípios de afirmação da jurisdição penal. Esses princípios decorrem, 4 assim, grandes princípios doutrinários que decorrem que são reflexões expressas num julgamento que envolve exatamente isso, sendo que num caso um pouco mais simples, que foi um naufrágio. Esse julgamento é conhecido por caso Lotus. Caso Lotus. O caso Lotus foi julgado pela Corte Internacional Permanente de Justiça, que era como se fosse a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, da Liga das Nações, né? Da Liga das Nações. Portanto, é uma coisa mais antiga, porque o caso Lotus foi julgado em 1926. O que é que aconteceu no caso Lotus? Um navio francês navegava pelo Mediterrâneo e houve um naufrágio perto da costa da Turquia. Foi desculpa porque eu fechei o microfone, mas o julgamento é de 1926, né? E o que foi que aconteceu? O navio francês navegava pelo Mediterrâneo, e aí eu vou simplificar a coisa, mas enfim, há um naufrágio próximo da costa da Turquia, próximo da costa da Turquia, e morrem algumas pessoas em função desse naufrágio. O comandante do navio é preso por autoridades turcas e denunciado perante a justiça criminal turca. A França provoca a Turquia na Corte Internacional Permanente de Justiça sob o argumento de que o navio tinha pavilhão francês, portanto, supostamente o crime teria sido praticado em território francês, porque seria uma embarcação francesa, né? E aí, nesse sentido, uma extensão do território. E a pessoa que praticara o crime seria francês, como também aí eu não vou descer ao detalhe, mas ao que me consta, não havia turcos entre aquelas pessoas que haviam perdido suas vidas, né? E de modo que a França entendia que a Turquia nenhum interesse, nenhuma legitimidade tinha em deflagrar sua jurisdição em relação àquele fato. E aí a Corte deu ganho de causa à Turquia, né? E aplicando ali o critério territorial. Eu não lembro se aquilo ali, aí eu não vou descer ao detalhe, precisa ver o fundamento, mas eu não sei se eles estavam em águas turcas, se eles estavam no mar territorial turco, portanto, sob a soberania turca. Mas o fato é que, isso aí é o leading case, naquele precedente, a Corte Internacional Permanente de Justiça estabeleceu quais eram os critérios afirmadores da jurisdição penal de um Estado. Ou seja, quais eram os critérios suscetíveis de serem escolhidos
escolhidos, Bárbara, por determinado Estado, para que sua jurisdição penal pudesse debruçar sobre determinado fato, certo? E aí, esses critérios, resumidamente, eles vão estar expressos em 4 princípios, né? Os critérios são mais detalhados, mas eles vão estar expressos em 4 princípios que a gente extrai da doutrina. O primeiro princípio que justifica a persecução penal num determinado país, por meio do sistema de justiça, é o princípio territorial. Neste caso aí, a gente não identifica o princípio territorial, a gente poderia, mas a gente não identifica o princípio territorial porque, como se trata de uma apátrida, né, a gente não sabe qual é a bandeira da embarcação em que o homicídio foi cometido. Não é isso? Sim, eu tinha visto algo, eu não sei se era na LINDB, em alguma lei nossa, que dizia que os materiais que construíram o navio também poderiam ser usados para determinar de qual território ele seria. Isso faz um tempinho que eu vi, eu não sei dizer exatamente onde foi. Aí, Bárbara, o meu conhecimento de direito marítimo não chega a tanto, porque aí já não é direito penal, aí já é detalhe de direito marítimo. O tratado principal, assim, acerca do tema, seria, valeria uma pesquisa, é o Tratado de Montego Bay. Então, vale dar uma olhada, porque aí já é, digamos assim, uma análise mais refinada de direito marítimo. Só quem responderia aqui, talvez na região Nordeste, a essa pergunta seria a professora Ingrid Zanella, que foi nossa professora aqui na UFRN, mas como é pernambucana, terminou indo para a UFPE, porque ela é expert em direito marítimo, né? Mas, enfim, o fato é que, pela jurisdição territorial, né, e aí vamos admitir que, além de apátrida, você não conseguisse detectar de onde, vamos supor que fosse uma jangada, você não detectasse de onde fosse a madeira desse barco, certo? A gente vai ter um princípio, que é o princípio real. O princípio real é um princípio que diz do interesse, né? É um princípio que diz do interesse objetivo de um Estado em relação à prática de determinada conduta, né? Então, por exemplo, a rigor, se porventura alguém assalta a agência do Banco do Brasil na França, porque aí não é território brasileiro, mas você tem um interesse objetivo, um interesse econômico, alguém atenta contra a moeda brasileira ainda que fora do país, a princípio você poderia se valer do princípio real. Nesse caso, você não tem nenhum interesse objetivo de um país aí envolvido. Você tem um terceiro princípio, na verdade, normalmente a doutrina nem diz nessa ordem, diz o que eu vou dizer por último, diz em segundo lugar, que é o que vai resolver esse caso. Aí você tem o princípio da jurisdição universal. O princípio da jurisdição universal é aquele segundo o qual os Estados, tendo em vista a existência de a existência de um interesse jurídico que transcenda os limites dos Estados nacionais, haveria aí a legitimação para que qualquer país se debruçasse sobre aquilo. Normalmente, o princípio da jurisdição universal é utilizado naqueles chamados crimes internacionais, porque os crimes internacionais são aqueles que ostentam bens jurídicos de transcendência internacional. Não é o caso, porque esse é um homicídio individualizado. Exemplo, né, de aplicação do princípio da jurisdição universal: genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, são, digamos assim, delitos que atingem o mundo como um todo e que não atingem direitos, não atingem bens jurídicos especificamente individuais, né? Desculpa, minha gente, eu não tinha visto, eu estava aqui distraído, não tinha visto que tinha gente entrando. Por fim, o outro princípio é o princípio pessoal ou da personalidade, Bárbara. Aí esse princípio resolve. O princípio da personalidade diz que, e aí ele se subdivide em princípio da personalidade ativa e da personalidade passiva. Se porventura a pessoa, o infrator, a pessoa que comete o crime, você consegue identificar a nacionalidade, em tese, a jurisdição desse país poderia punir pelo delito, mas o problema é que ele é apátrida, né? O que a gente tem aí de elemento de conexão viável para a gente atrair a jurisdição é justamente a nacionalidade das crianças. Então, nesse caso, muito provavelmente, o crime vai poder ser processado e julgado
no Brasil, na Arábia Saudita e no Brasil, na Arábia Saudita, deixa eu ver qual é o outro. E nos Estados Unidos. No Brasil, e aí os 3 podem processar e julgar. Aí, no caso, por exemplo, esses 3 países poderiam pedir para o Chile para julgar o assassino, e o Chile poderia, para qual deles daria? Assim? O Chile, na verdade, o Chile não, a princípio, o Chile não julgaria esse caso, porque você está me dizendo que o homicídio se consumou em alto mar, não é isso? Isso. Numa embarcação que não era chilena. Então, a rigor, né, a rigor, o Chile não assim, pode ser que se preveja aí uma ficção de extensão do território, mas, enfim, o Chile a princípio, o Chile não julgaria esse processo. O que é que o Chile faria? Descobrindo-se que essas crianças teriam sido assassinadas e, no momento em que ele atracasse no Chile, esses 3 países poderiam pedir a extradição, mediante a decretação, por exemplo, de uma prisão preventiva, poderiam pedir a extradição dessa pessoa ao Chile. E aí o Chile extraditaria para que essas pessoas pudessem ser julgadas. A extradição, inclusive, por isso que eu achei ótimo começar de fato com o seu caso, é tema da aula de hoje, porque é um Instituto de Cooperação Jurídica Internacional. Então, a Justiça do Chile receberia um pedido de extradição ou do Brasil, ou da Arábia Saudita, ou dos Estados Unidos. Porém, tem um complicador aí, Bárbara. Quando eu estou lhe dizendo isso, eu estou lhe dizendo isso à luz dos princípios de direito penal internacional. Mas os princípios de direito penal internacional outorgam uma faculdade aos estados de elegerem esses critérios de afirmação da sua própria jurisdição penal. Então, o que é que você vai precisar fazer na prática? Você vai ter que ir ao Código Penal dos 3 países para saber se os respectivos códigos penais estabelecem a jurisdição penal no espaço nesse caso. A gente vai fazer esse teste em relação ao brasileiro, e isso vai estar no artigo 7º, né, no artigo 7º do Código Penal. No artigo 5º, engraçado que vocês estudam isso em direito penal e não sabem por onde é, né? Parece que é uma coisa meio que passa ao largo, né? Mas só para vocês compreenderem como é que esses princípios se aplicam aqui. Primeiro, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo no 5º, então, iniciando pelo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, né? E aí, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquela em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial. Certo? Aí, eu tenho um específico, tem um detalhe aqui que é importante, Bárbara, é que embora o dispositivo esteja falando na aplicação da lei brasileira, portanto, a lei de direito material, tem uma particularidade no direito penal internacional, que ao contrário do que vai acontecer no direito internacional privado, no direito penal internacional, a lei processual é sempre a lei de direito material, certo? A lei processual é sempre a lei de direito material. De modo que esse entendimento, na verdade, projeta também a jurisdição para aquilo, certo? De modo que sempre você vai aplicar a jurisdição também àquilo. E aí o artigo 7º vai dizer, ficam sujeitos à lei brasileira, e aqui a gente vai estar justamente nos critérios extraterritoriais. Você deve se lembrar que eu falei no princípio territorial, que é o do artigo 5º, né? No artigo 5º. Lembrando que isso é um princípio de direito penal internacional e ele termina se projetando para o nosso sistema para que o Brasil, com base na, digamos assim, na autorização do direito penal internacional, normatize a coisa aqui, né? Da forma como o Brasil quer, porque o Brasil pode simplesmente escolher não querer julgar aquele tipo de processo, mas ele tem uma autorização do direito penal internacional para fazê-lo. E aí, a gente no artigo 7º vai ter os critérios extraterritoriais, lembrando que são o da jurisdição universal, o de personalidade e o princípio real, esse que tem o dado objetivo. E aí ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aqui você interpreta extensivamente para reconhecer também esse crime praticado em alto mar,
né, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui a gente tem um misto de critério de personalidade passiva, né? Porque o presidente da República tem que ser brasileiro, porque ele é brasileiro nato. Como também a gente vai ter aí um quê de princípio real, porque, querendo ou não, é o interesse objetivo do Brasil, proteger o seu próprio presidente, contra o patrimônio e a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território do município, empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui a gente tem um critério real também, né, o princípio real, contra a administração pública por quem está a seu serviço, né, aqui a gente também vai ter um misto, de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nesse caso aqui, a gente vai ter um misto de princípio de personalidade ativa com jurisdição universal, né? Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, personalidade ativa, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam aí julgados. Nos casos do parágrafo 1º, do inciso 1º, o agente é punido, tal. Nos casos do inciso 1º, aí diz os critérios, quando é que vai acontecer, e aí o parágrafo 3º vai dizer: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, não for pedido ou negada a extradição e houver requisição do presidente da República. Portanto, se porventura, nessa situação, né, se porventura o crime não for punido fora do Brasil de alguma forma, o Brasil vai poder punir, sim, o homicídio praticado pela brasileira. Mas o Brasil só pode punir nesse caso, embora o crime tenha sido cometido, vê que coisa interessante, Bárbara, em concurso, né, porque seria um triplo homicídio. O concurso material não pode ser levado em consideração aqui no Brasil. O Brasil só pode punir pelo crime cometido contra a brasileira, contra a menina brasileira. E aí você vai ter que fazer esse mesmo percurso na Constituição, no caso, na lei norte-americana, né, e na lei penal da Arábia Saudita. Aí, no caso, ele seria, ele seria sentenciado em 3 penas distintas? 3 penas distintas. E enquanto a pena não estivesse prescrita, ele poderia circular de um por um via extradição para sair cumprindo. Não vai existir aí, você não vai caracterizar aí uma hipótese de concurso de crimes, nem você vai fazer aí a unificação das penas, sabe? E com o detalhe, não vai existir sequer, Bárbara, litispendência internacional nesse caso, de modo que, caso a gente tivesse dois ordenamentos jurídicos, a rigor ele pode ser julgado nos dois e ser obrigado a cumprir a pena nos dois. A grande questão é que um país, vamos supor, se ele cumprir a pena no Brasil, o Brasil não extraditaria para que ele cumprisse a pena no outro país. Então, se ele cumprisse aqui, ele tinha que ficar aqui, porque se ele fosse para a Argentina, ele poderia da Argentina ser extraditado. Ele começa a fazer um planejamento de vida. Aí, no caso, não seria caracterizado bis in idem? Não. Isso é uma questão bastante debatida no direito penal internacional, mas a rigor, a argumentação aí em torno de bis in idem seria só doutrinária. Na prática, as legislações assim meio que filtram, etc., mas assim, você não já vê assim como consolidado um princípio internacional do ne bis in idem, não. Quem promoveu um curso, inclusive, sobre isso, convidando, salvo engano, o professor até estrangeiro, lá no mestrado, foi a professora Kate Saboia. Mas, assim, era mais uma discussão sobre violação de direitos humanos, não era bem isso, não. Mas a litispendência internacional não é consolidada como costume internacional, não, Bárbara. Posso estar errado, assim, de alguma coisa mais recente, mas classicamente não. Até vale a pena você ver essa questão da litispendência, eu só estou dizendo alguma doidice. Mas, assim, dos estudos, que eu não sou propriamente, né, não sou propriamente penalista, mas dos estudos de que eu me lembre, sabe, eu li bastante sobre isso para minha tese de doutorado, né? A litispendência não se configuraria, não. Pois não, Jorge, você abriu o microfone.
Ex-professor, dadas as particularidades desse caso específico, que, se eu não me engano, foi uma criança brasileira, uma saudita e uma estadunidense, Estados Unidos e Arábia Saudita, imagino que, a depender da situação em qual estado ele fosse julgado, pena de morte poderia se aplicar. Na Arábia Saudita, imagino que com certeza pena de morte poderia ser aplicada. Nesses casos específicos, ele foi apreendido no Chile? Foi algum... Ele poderia ser preso no Chile, né, a partir da extradição. O pedido de extradição, por exemplo, no Brasil, o procedimento da extradição, inclusive, já meio que implica a prisão para fins de extradição, né? Porque se reconhece que você já tem sua prisão decretada lá, né? Então seria uma consequência natural. Mas, assim, para esses países que, por exemplo, imagina que fosse extraditado para o Brasil primeiro e para depois remeter para a Arábia Saudita, onde sabe que ele provavelmente vai morrer. O Brasil não extradita para aplicação de pena de morte, nem para pena perpétua, para nenhuma pena proibida no Brasil. Isso é expresso na lei de imigração. O Brasil não extradita, muitos países não extraditam. Existe um princípio na extradição, Jorge, chamado princípio da dupla incriminação. Você inclusive, só extradita uma pessoa para um... É engraçado que isso permite, inclusive, que você faça uma espécie de planejamento criminal da sua vida. Nenhum país extradita uma pessoa se o crime praticado na visão daquele país não seja crime aqui. Então, por exemplo, adultério na Arábia Saudita, o Brasil não extradita, porque não é crime aqui. Sabe? Isso causa alguns problemas, né, em relação a alguns sistemas jurídicos com determinadas particularidades. Por exemplo, Jorge, sonegação fiscal não é crime na Suíça. Não é crime. O crime na Suíça é a fraude fiscal. O bem jurídico tutelado não é o erário. O bem jurídico tutelado é o falso, é a fraude. De modo que, se você pega aqueles crimes contra a ordem tributária, alguns não são crimes na Suíça. Um mero desvio, por exemplo, uma apropriação indébita previdenciária, não é crime na Suíça. Né? É crime se você falsificar um documento, sabe? Se a sonegação decorrer da prática de uma falsificação qualquer. Então, se existe um país em que a cooperação jurídica internacional é difícil nessa área, é com a Suíça, justamente por isso. Né? Porque, normalmente, nós temos sonegação nas nossas investigações aqui por corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Sempre tem sonegação atrelada. O Brasil não pode punir. Inclusive, é super interessante, porque um dos princípios também, aliado ao da dupla incriminação, é o princípio da especialidade. De modo que você, quando você recebe qualquer coisa em cooperação jurídica internacional, Jorge, o país da cooperação ativa, aquele que presta a cooperação, tem a prerrogativa de limitar o uso do que ele lhe manda, inclusive da pessoa. De modo que, se ele disser, estou extraditando para você aquela pessoa, mas você está proibido de processá-la por sonegação, ponto, o Brasil, mesmo que seja crime, que precise, etc., que tenha um inquérito, não pode aplicar. Tem um caso aqui bem clássico que eu achei bacana, que mostra o direito internacional, inclusive, prevalecendo em relação ao direito interno, né? Que é um caso envolvendo um político de São Paulo que teria sido investigado por corrupção, né? Por corrupção e isso, na verdade, eu sou louco para achar esse precedente, nunca achei, isso me foi contado certa vez por uma pessoa que participou do processo. Mas o fato é que o político foi investigado por corrupção e havia sonegação na jogada, ou a evasão de divisas, era uma coisa assim. Para resumir a história, veio num pedido de cooperação, e aí por carta rogatória, porque era compartilhamento de provas, veio uma documentação da Suíça. E quando chegou, né, a gente sabe que lá em processo penal existe um princípio que é aplicado ao Ministério Público, que é o princípio da obrigatoriedade, não é? Se você está diante da prática do crime, você precisa... Eu sei que isso tem sido mitigado mais recentemente, mas o fato é que o Ministério Público precisa, né, se dá conta da prática do crime, precisa denunciar a pessoa. Agora, isso é algo que foi mitigado, por exemplo, com um acordo de não persecução penal, mas a lógica era essa. O fato é que na época vigorava o princípio da obrigatoriedade de forma absoluta, e a pessoa, quando chegou aqui o documento, a procuradora da República viu o negócio e disse, mas aqui tem sonegação. Mas aí disseram, a autoridade central advertiu, mas isso veio da Suíça, a senhora não pode,
né? Não pode denunciar por sonegação em função do princípio da especialidade. Essa coisa não era bem difundida, né, no Ministério Público nem no Judiciário. Ela resolveu denunciar o político por sonegação, entre outras coisas, né? E aí, quando chegou em juízo, a juíza recebeu a denúncia por sonegação por uma prova que estava limitada pelo princípio da especialidade. Resultado, quando a juíza recebeu a denúncia, a Suíça disse: nunca mais eu lhe entrego um documento, Brasil. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Não conte comigo. Qual foi o princípio de direito internacional que foi violado? O princípio da reciprocidade, né? E aí a Suíça disse: está glosada a cooperação com o Brasil. O Brasil é um país anticooperativo, eu não tenho condições de me relacionar com você. A Autoridade Central Brasileira, minha gente, ficou em pânico, inclusive a própria Procuradoria-Geral da República, porque a Suíça é um país-chave, né, para investigações né, em relação à grande criminalidade no Brasil. Resultado, a Procuradora da República peticionou pedindo o desentranhamento do documento à juíza federal. A juíza federal disse: não, senhora, no momento em que eu recebo a denúncia, o documento é meu. E aí foi super curioso que a Procuradora da República precisou impetrar um mandado de segurança ao Tribunal Regional Federal para que o tribunal determinasse o desentranhamento do documento que a própria Procuradora havia juntado nos autos. E aí o tribunal determinou, né, na época, como havia pouca convicção em relação ao direito internacional, pouco conhecimento, disseram que era uma decisão política. Na verdade, é claramente uma decisão que prestigiou a norma internacional em detrimento da norma interna. Claramente, né? Claramente. Mas, Érico, não diga isso, é tudo que não era para ter. Tô vendo que vocês gostam de Ana Beatriz, né? Que eu fico louco com esse processualista arranjando problema onde não precisa. Bom demais. Entendeu, minha gente? Então, assim, a gente tem as limitações. Nessas horas é preciso ter alguém que realmente entenda para conversar com a pessoa que tem um problema jurídico nessa área, porque a rigor, assim, é um emaranhado de normas que pode conduzir a um ou outro resultado, né, na prática. Vocês sabem, né, que essa inclusive, é a minha disciplina do mestrado. Ei, pessoal, admitam que é interessante? Admitam. Você passar 60 horas lá no mestrado, olha aí, já um convite para a linha 3, 60 horas no mestrado só discutindo essas questões, dizendo o fundamento, etc. É muito top, minha gente. É muito top. Mas, enfim. Mas não é, Matheus? Pois é. Porque a gente acha que direito internacional é aquela coisa do oba-oba, né? Aquela coisa meio... Não, é rock and roll, é coisa do dia a dia também, né? A gente apenas não percebe isso. Mas, enfim. Pessoal, as modalidades de cooperação jurídica internacional são essas aqui, certo? A extradição, a carta rogatória, a homologação da sentença estrangeira e o auxílio direto, certo? A extradição, a carta rogatória, a homologação da sentença estrangeira e o auxílio direto. Eu queria ver se algum de vocês poderia me dizer o que é a extradição. Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar a... Professor? Oi. Eita. Quem foi que falou primeiro? Pode falar. Pode falar Tá ao mesmo tempo. Vamos lá. Extradição, ao meu ver, assim, pelo conhecimento que eu tenho, seria quando um Estado estrangeiro entrega a pedido de outro Estado estrangeiro a um indivíduo. Isso. Para que fim? Para que objetivo? Para julgar ou punir, eu acho. Isso, para responder a um processo penal. Ou em virtude de um processo penal. Ou seja, para ele já cumprir a pena, né? Ou para que ele possa responder a um processo penal. Enfim, na verdade, a extradição é considerada, Maju, é considerada um mecanismo de cooperação, uma modalidade de cooperação de terceiro grau, porque ela envolve a restrição máxima a direito fundamental, que seria a liberdade. Então, na verdade, a extradição ela se presta basicamente a pessoa ser presa para ser entregue a um outro país, né, em função da atuação da jurisdição daquele outro país. A extradição no Brasil, ela segue um procedimento que é um procedimento que vai respeitar duas fases.
primeiramente, quando chega o pedido de extradição, o pedido de extradição, bom, inicialmente ele tramita no Ministério da Justiça, né? Tramita no Ministério da Justiça, no momento em que chega, ele passa por um departamento lá do Ministério da Justiça até ser enviada ao Supremo, a extradição ela é enviada ao Supremo Tribunal Federal. Ela é enviada ao Supremo Tribunal Federal porque a Constituição estabelece que cabe ao Supremo Tribunal Federal, né, apreciar as extradições que chegam aqui no Brasil. Então é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, minha gente, faz um juízo de legalidade da extradição. Então, verifica se todos os requisitos estão cumpridos, né? É muito importante que se verifique a observância do devido processo legal na jurisdição de origem, mas o fato é que os requisitos da extradição vão estar, pessoal, na Lei de Migrações. Na Lei de Migrações, né? Vou mostrar aqui para vocês, minutinho, né? A gente até vai ver isso. Pois não. Porque essa conferência de legalidade é feita pelo STF, não pelo STJ, já que seria da legalidade. Pois é, vê que coisa interessante. Porque está expresso na Constituição que assim é. A rigor, o que acontecia antigamente, eu posso lhe contar um pouco a história disso, Maju. A rigor, quando no passado, né, essa matéria não era sequer de competência de Tribunal Superior. E aí eu nem me refiro à extradição, me refiro à cooperação jurídica internacional em geral, isso aí no século XIX. Mas é uma matéria típica de ficar com a União, concorda? Porque isso envolve, né, envolve relações internacionais e é matéria típica da União. O que aconteceu? Em 1934, a Justiça Federal, que teoricamente seria a justiça competente para isso, porque isso teoricamente poderia ser feito em primeira instância, a Justiça Federal foi extinta e o único tribunal federal remanescente, salvo as justiças especializadas, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que aconteceu na época? Toda a competência para a cooperação jurídica internacional, homologação de sentença estrangeira, rogatória e cartas rogatórias e extradição ficou com o Supremo Tribunal Federal. Quando foi em 2004, com a emenda constitucional 45, que trouxe a reforma do judiciário, o Constituinte resolveu, né, modificar o texto da Constituição e o Parlamento, no caso, né, o Constituinte derivado, e entregar ao STJ a homologação da sentença estrangeira e a concessão do exequatur a rogatórias. Mas nada dispôs sobre a extradição. Então, por força de previsão expressa na Constituição, é que isso está no STF, a despeito de não ser um juízo de constitucionalidade de fato, é um juízo de legalidade, como se fosse assim, a matéria é tão importante que vai ficar no STF, mas essa é uma competência de fato do STF. Né? E já a homologação da sentença estrangeira e a rogatória, que eram do STF, passaram a ser do STJ e são do STJ hoje já há 17 anos. Né? Começou, na verdade, no finalzinho, de 18 anos, porque começou no finalzinho de 2004, início de 2005, certo? E aí, quando você chega aqui na Lei de Imigração, na Lei de Imigrações, a Lei de Imigrações traz os requisitos que se extradite, por exemplo. O artigo 82 vai dizer os casos em que você não concede extradição e a análise desses requisitos, Maju, é feita pelo Supremo. Então, por exemplo, não se concede extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada é brasileiro nato. A própria Constituição veda a extradição do brasileiro nato. Então, imaginemos, né? Imaginemos que o assassino lá de Bárbara fosse brasileiro, vamos supor que ele, antes de chegar ao pedido de extradição, por exemplo, da Arábia Saudita, né? Vamos supor que ele viesse para o Brasil, ele cumpriria a pena pelo crime praticado no Brasil, mas ele jamais iria cumprir a pena. Vamos supor que ele desse tempo dele chegar do Chile, pegar um voo de Santiago para São Paulo. No dia que ele botasse os pés em São Paulo, ele ia ser processado pelo assassinato da brasileira, mas ele não seria processado pelo assassinato da norte-americana nem da árabe. Digo mais, se a brasileira fosse argentina e ele tivesse conseguido, atracou a embarcação no Chile, tivesse conseguido chegar ao Brasil, ele ia matar 300 pessoas e ele não ia efetivamente ser extraditado. O que poderia acontecer com o brasileiro, ante a caracterização do delito como crime contra a humanidade ou genocídio, conforme o caso. Vocês sabem a distinção, minha gente, de crime contra a humanidade ou genocídio? Sabem a distinção?
Pessoal, o crime de genocídio é um crime que além de atentar contra o ser humano, atenta também contra algum aspecto de identidade. Então, por exemplo, por que na Segunda Guerra Mundial a caracterização é de genocídio? Porque ali você atentava contra judeus, negros, homossexuais, etc, etc, etc. Então, se você na prática do crime se insurge contra determinado grupo, é genocídio. Se você apenas é uma pessoa perversa e atenta contra, né, atenta contra, sabe, a dignidade da pessoa humana em geral, aí é crime contra a humanidade. Vou citar 2 exemplos de filmes, certo? Um que eu já passei, inclusive, aqui para vocês uma vez, o Hotel Ruanda. Vocês viram o trailer? Pronto. O Hotel Ruanda, o caso é típico de genocídio porque se tratava de 2 etnias. Era uma etnia contra a outra e uma etnia quase que, enfim, era uma dizimação da etnia por outra. Então, em se tratando de um grupo, era genocídio. Tem um outro filme no Netflix, que é o assassinato de umas crianças na Noruega, num acampamento, de uns adolescentes num acampamento. Já assistiram esse filme? Deixa eu ver se eu acho aqui o trailer. Um minutinho. Filme, Netflix, atentado, Noruega. É o Massacre de Jovens. É o 22 de julho o nome do filme. Deixa eu botar aqui o trailer para vocês verem. É o YouTube. Deixa eu ver o trailer. Minutinho, pessoal. Welcome, everyone. We're going to do an exercise called If I Were Prime Minister. Viljar, can you start? Yeah, sure. Okay, where I come from, everyone is welcome, regardless of nationality. And if I was Prime Minister, that's what I'd stand for. Breaking news, a large explosion has gone off in the center of the city. We will suspend activities until we get some more information, okay? I'm from Oslo PD. You heard about the bomb in the city? Yes. I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID? Yeah, sure. What was that? Run, Toria, run! This now looks like a coordinated gun and bomb attack. A heightened sense of security and alert. Where's Viljar? Something went badly wrong, and we need to find out what. It's the only way we will get through this. I want to make him see what he's done. I just want to beat him. Then maybe this is your chance. The person they arrested, he asked for me. Why? There are witnesses I need to cross-examine. Norway isn't on trial. You are. Are you sure about that? I just don't want to be weak. Not in front of him. You can be weak and still strong. You know that, right? I still have hope, dreams, family, and friends. And I choose to live. It's going to be okay. I promise you. Pessoal, na época, isso aqui foi julgado pela própria Justiça da Noruega, inclusive passa no filme, mas na época isso aqui foi apontado como um possível enquadramento, enquadramento do fato como crime contra a humanidade, porque era uma coisa assim gratuita, entendeu? Que o cara tinha feito no acampamento, mas
assim, não estava assim, surgindo contra a etnia, quando ele tinha um propósito realmente, né, era um negócio assim, meio que, sabe, como se fosse assim, pela pura maldade mesmo de atentar contra, né, de atentar contra a dignidade humana. Né? E aí, só para vocês entenderem, a conceituação vai estar aqui no Estatuto de Roma, né, constitutivo do Tribunal Penal Internacional. Ó, para os efeitos desse estatuto, isso aqui meio que reproduz o conceito doutrinário, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal, aí homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física, etc, etc. Aí diz uma série, né, uma série de fatos. E os crimes contra a humanidade, veja a diferença. Para os efeitos, entende-se por crime contra a humanidade, qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil havendo conhecimento desse ataque. Aí diz aqui os fatos. Ou seja, é um ataque contra uma população civil, e aí você poderia identificar esse acampamento como uma população, né, como uma população civil, meio que se aproxima disso, mas o objetivo ali é a pura maldade contra aquela população, não embute ali um objetivo de atentar, né, de destruir de alguma forma grupo nacional, étnico, racial, religioso, etc. Então a diferença basicamente é essa, num você quer a destruição do grupo, no outro você quer apenas ser sórdido. E aí você está diante de um crime contra a humanidade. Em ambos os casos, pessoal, o Brasil se submete, vocês sabem, à jurisdição do Código do Tribunal Penal Internacional, que fica na Haia. Então, nessa situação, vamos supor, né, que fosse, não é o caso aí do exemplo de Bárbara, mas vamos supor que fosse um crime contra a humanidade ou um genocídio praticado pelo brasileiro e vamos supor que ele tivesse conseguido chegar a Natal. Ele não seria extraditado, né, para nenhuma jurisdição estrangeira, mas ele poderia ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para fins de julgamento, porque o Brasil incorporou o tratado, o Brasil aderiu ao tratado, né, e o incorporou regularmente. É verdade que esse específico aspecto da entrega é discutido no Supremo Tribunal Federal, porque aí tem muito tempo a ADIM, porque algumas pessoas entendem que se chamou de entrega uma verdadeira extradição e o Brasil não poderia extraditar os seus nacionais. Pessoal, não é todo país que não extradita os seus nacionais. Os Estados Unidos, por exemplo, extraditam os seus nacionais. O Brasil não extradita os seus nacionais e isso é direito fundamental. Certo? Lembrando que o Brasil, né, ele não extradita em absoluto o brasileiro nato, e quanto ao brasileiro naturalizado, a Constituição estabelece lá as suas restrições. Dúvidas, pessoal? Não, professor, tá tranquilo, tá bem claro. Perfeito. Então o primeiro mecanismo de extradição seria esse, né? Então, o primeiro mecanismo de extradição, pessoal, é restrito à área penal, né? O primeiro mecanismo de cooperação, né? O primeiro mecanismo de cooperação é a extradição e é um mecanismo restrito à área penal. O segundo mecanismo de cooperação é esse, a carta rogatória, né? O que é a carta rogatória? A carta rogatória já é um instrumento de cooperação que se aplica a medidas que a gente chama de primeiro e segundo graus, né? O que é que são medidas de primeiro e segundo graus? Medidas de primeiro grau são medidas de mera comunicação de atos processuais. Então, se eu estou precisando de uma citação lá em Portugal, eu vou recorrer a esse instrumento, e se o juiz de Portugal está precisando de uma citação aqui, ele também vai recorrer a esse instrumento, né? As medidas de segundo grau dizem respeito àquelas que, de alguma forma, representam constrição de direitos fundamentais, porém não a constrição máxima, que é a liberdade. A medida de constrição de direitos fundamentais máxima, né, que vai ser a liberdade, vai ser a extradição, né, e por isso que ela vai se aplicar ao plano penal. No caso da carta rogatória, ela vai se aplicar no plano civil e no plano penal, e ela pode atingir uma restrição de direitos fundamentais que não seja, né, a restrição à liberdade, em definitivo, como, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal. Isso pode ser veiculado via rogatória. Repito, seja o Brasil pedindo,
seja o Brasil sendo solicitado para tanto. Quando o Brasil pede, pessoal, o juiz simplesmente expede a rogatória e a encaminha ao exterior via autoridade central. Quando o país de lá, né, quando Genóvia está precisando de uma diligência no Brasil, Genóvia precisa encaminhar a sua autoridade central, nós estudamos a autoridade central na aula passada, né? Encaminha a autoridade central de Genóvia, a autoridade central de Genóvia encaminha para a autoridade central brasileira, e a autoridade central brasileira, pessoal, vai encaminhar ao STJ, porque o STJ vai precisar realizar um procedimento, no caso da carta rogatória, chamado exequatur. Exequatur. O que é esse procedimento? É um juízo que a doutrina chama de delibação sobre o conteúdo da rogatória. E esse juízo de delibação é feito, pessoal, nos termos do artigo 17 da LINDB, que nós estudamos aulas anteriores, né? Em aulas anteriores, né? As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Detalhe, pessoal, o STJ, no próprio regimento, regulamenta essa coisa aqui, o artigo 17. E o STJ, no artigo 17, substitui, por uma interpretação mais contemporânea, a expressão bons costumes, que eu, de fato, considero inadequada, pela expressão dignidade da pessoa humana. De modo que, se você chega no artigo, se você chega vai dar uma olhada no regimento STJ, você vai ver que a concessão de exequatur não ocorre se a medida decretada pelo juiz estrangeiro que precise ser submetida ao juízo de delibação aqui para que tenha validade, para que depois seja cumprida, passe pelo crivo, né, que será feito pelo STJ, de não ofensa à soberania nacional, à ordem pública e os bons costumes. Nós já estudamos o conceito da ordem pública 2 aulas atrás, naquela aula de aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional, lembram? Lembram? Pronto. Então, é aquele mesmo princípio da ordem pública, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e a soberania nacional. Se porventura o STJ entende que não há essa violação, ok, se resolve. Esses princípios, minha gente, em matéria penal, são analisados a partir de princípios, sob a ótica de princípios mais específicos. Eu poderia dizer ali que, de repente, são princípios complementares ao princípio da ordem pública. Entre esses princípios estão justamente os dois, o princípio da dupla incriminação e o princípio da especialidade, que são aqueles princípios que eu mencionei há pouco, né? Então, esses princípios vão ser ali objeto de apreciação, e de modo que, se porventura, né, também vai se aplicar a rogatória, pessoal. Se porventura o fato por meio do qual o cara está sendo processado lá não for crime no Brasil, a rogatória não se cumpre. Salvo se a rogatória, mas isso é entendimento jurisprudencial do STJ, né, salvo se a rogatória for de primeiro grau, ou seja, for uma mera citação e intimação. Mas, por exemplo, se for uma busca e apreensão domiciliar, não se cumpre. Não se cumpre, não se cumpre, não se cumpre, se aqui o fato não for criminoso também. Certo? E aí, isso na verdade, é tratado no STJ, no âmbito do juízo de delibação. Dúvidas, pessoal? Vamos lá, então. Vocês estão enganados. Uma terceira modalidade é a homologação da sentença estrangeira. Pessoal, a homologação da sentença estrangeira é parecida com a rogatória. A diferença é que, no caso da homologação de sentença estrangeira, a matéria-prima é uma sentença definitiva, enquanto na rogatória, a matéria-prima, lá, a decisão da origem, vai ser um despacho ou uma adesão interlocutória, certo? Se for uma adesão definitiva, vai caber o procedimento correto vai ser a homologação da sentença estrangeira, que também é de competência do STJ e se submete aos mesmos requisitos. Uma vez, minha gente, homologada a sentença estrangeira, ela se torna, nos termos do artigo 515 do CPC, título executivo judicial. E aí é só você executar, a execução é feita perante o juiz federal. Se se trata, pessoal, de uma rogatória, né, de uma rogatória no momento em que ela recebe o exequatur, ela é encaminhada ao juiz federal para fins de cumprimento. E é o juiz federal que lida com esse tema, por ser matéria, querendo ou não, internacional.
Pessoal, tenham, por favor, uma dúvida? Eu queria que vocês problematizassem, por exemplo, à luz desse caso de Bárbara, como é que a coisa aconteceria. Nada? Ô, Jorge, faz aí uma pergunta. Jorge, você viu que você foi super elogiado num comentário feito no YouTube do ABDI? E foi, professor? Foi. Rapaz. Foi super elogiado. Disse que a aula, foi a última aula, disse que a aula era de extrema qualidade e que minha gente, batam palmas, disse que era um privilégio meu ter um monitor tão competente e comprometido. Foi, pessoal. Não é top? Deus. Ei, eu tenho sorte, não tenho não. Ei, minha gente. Top, não é não? Garoto. Vamos lá. Vamos ver quem foi depois. Mas use aí sua imaginação, Jorge. Professor, sobre homologação de sentença estrangeira... Eu acho que rogatória dá pra gente brincar demais com esse caso de Bárbara. Dá para brincar demais. Professor, Não, Lília. No caso, pronto, eu acho que era o Chile, né? O país que estava... Onde o assassino desembarcou. Uhum. Se ele recebesse 3 pedidos de extradição dos 3 países que possuem competência para julgar cada um o seu assassinato, o assassinato de cada canto, ele tem alguma ordem de alguma regra de qual ele deve seguir, para qual país ele deve extraditar, alguma coisa assim? Precisa ver a lei dele. A lei dele é que vai dizer se tem uma prioridade. Olha, Lília, eu não lembro dessa regra na lei brasileira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente vai ter aqui. Eu não lembro disso, não. Aqui no Brasil, a rigor... Olha, eu posso estar errado, mas vai ser o processo que andar mais rápido. Não tem enganchado de processo. Às vezes um processo engancha. E aí, pode ter algum precedente supremo em que isso tenha sido enfrentado, mas eu não me recordo. A rigor seria... Professor, pois não. Se a gente trocar, nesse meu caso, se a gente trocar Chile por Brasil, as informações do Chile pelo Brasil, ou seja, a criança era chilena, a embarcação era chilena, mas aí quem pegou o assassino foi o Brasil. Nesse caso, quem escolheria para qual país iria? Seria a presidência da República ou seria, por exemplo, o STF? Ai, minha gente, você fez uma ótima pergunta, Bárbara. Vou lhe dizer por quê. Porque eu falei que a extradição era processada pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu não complementei. Ela é processada pelo Supremo Tribunal Federal, mas depois ela volta para o Poder Executivo e tem um processamento no Poder Executivo também. E a doutrina diz que a extradição, mesmo depois de ter sua legalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ela é um ato discricionário do Poder Executivo. Ela atende a um juízo de conveniência e oportunidade pelo fato de ser um ato de soberania. De modo que a rigor poderia ser feito sim um juízo discricionário. Aí o Poder Executivo teria essa prerrogativa de definir qual seria o país para qual a criança seria extraditada. Foi ótima a sua pergunta, porque eu complementei de fato essa informação, né? E aí a gente tem um caso bem clássico, né, que é muito bacana para ser estudado. Vocês já ouviram falar no Cesare Battisti? Cesare Battisti é um caso assim, bem emblemático de extradição no Brasil. Cesare Battisti, pessoal, ele era um militante de esquerda italiano que foi condenado, se não me engano, a 4 homicídios, sabe? Anos 70. E aí ele na época conseguiu fugir para a França. Ficou um tempão na França. A fuga foi assim, a escolha pela França foi muito criteriosa, porque na França havia
era bem recente o primeiro governo socialista de sua história, que era o governo François Mitterrand. E aí, ele ficou muito tempo na França, mas depois viu que a coisa poderia pegar quando o governo socialista começou a se enfraquecer. Eu não lembro nem que época foi, mas depois de François Mitterrand ganhou a eleição, porque François Mitterrand teve 2 mandatos, né? E, se não me engano, eu acho que era o mandato de presidente da França na época, não sei se eram 7 anos. Eu sei que François Mitterrand, ele foi presidente de 81, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Porque quando eu morei na França, François Mitterrand já era presidente há um tempão. E ele realmente foi reeleito. Ele foi presidente de 81 a 95, exatamente. Foram 2 mandatos de 15 anos. E aí, 2 mandatos de 7 anos. E aí, quando a coisa começou a pegar lá, porque o presidente seguinte se chamava Jacques Chirac, que era justamente já de um partido mais de centro-direita, ele pegou o beco e fugiu, minha gente, para o Brasil. Fugiu para o Brasil. Aqui chegou um pedido de extradição da Itália em relação a ele. O pedido se processou e aí foi a maior confusão no Supremo Tribunal Federal, porque na hora que o pedido chegou ao Supremo Tribunal Federal, ele pediu refúgio ao Estado brasileiro. Na época, já o Brasil era governado por também um partido de esquerda, que era o Partido dos Trabalhadores, e se concedeu o refúgio a Cesare Battisti. Aí vocês sabem, a gente vai estudar ainda o refúgio, mas o refúgio tem por pressuposto uma perseguição no seu sistema de origem. Aquele negócio causou um maior desconforto com a Itália, porque você meio que precisava dizer que a Itália era uma ditadura no momento no momento da ocorrência do fato, e meio que você insinuava que a justiça italiana não era confiável até hoje. Né? E isso aconteceu em meados de 2009, 2010. E aí, o Brasil concedeu o refúgio e surgiu a controvérsia no Supremo Tribunal Federal sobre se ele deveria ou não ser extraditado, porque a extradição foi concedida, mas a extradição, aí o que se defendia é que a concessão do refúgio anulava a extradição, né? Porque, na verdade, o refúgio e a extradição são 2 lados da mesma moeda, né? São institutos essencialmente antagônicos. E aí, o Supremo Tribunal Federal terminou entendendo que o refúgio não impedia a extradição. No último dia, pessoal, no último dia do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia, portanto, em 31 de dezembro de 2010, saiu um parecer da Advocacia Geral saiu um parecer elaborado pela Advocacia Geral da União e subscrito pelo presidente, entendendo que Cesare Battisti não podia ser extraditado. Aí essa questão foi novamente discutida no Supremo, mas não se tinha mais o que fazer, porque esse juízo era de conveniência e oportunidade dele. Né? E aí é basicamente a lógica do que eu estou explicando aqui para você, Bárbara. E aí, mas veja como foi curioso. Inclusive, a gente simulou isso num módulo de prática em direito internacional, porque quando houve o impeachment da então já presidente Dilma Rousseff, assumiu, vocês devem lembrar, que a presidência, o então vice Michel Temer. E aí, quando assumiu o vice Michel Temer, ele revogou o parecer que havia sido proferido pelo presidente Lula, de modo que a extradição podia ser feita. O Cesare Battisti recebeu, ingressou no Supremo Tribunal Federal impetrou um mandado de segurança contra esse parecer do presidente Michel Temer e ganhou eliminado o ministro Luiz Fux, impedindo a extradição. E sob a vigência dessa liminar, ele fugiu para a Bolívia. Até que o ministro Luiz Fux revogou a liminar, mas ele já estava fora do Brasil. Mas aí a Itália conseguiu uma extradição cinematográfica da Bolívia. E aí ele hoje está cumprindo pena na Itália, porque a ideia é de que ele não era para cumprir pena. Isso foi um incidente diplomático muito chato para o Brasil até hoje,
Pessoal, tem uma série, tem uma série no Jorge, faz uma gentileza, vai anotando aí no Trello os filmes e as séries que eu tô, aquele 22 de julho, né, que eu disse há pouco, e aí tem uma série chamada Il Processo. Já viram essa série, pessoal? Il Processo no Netflix? Deixa eu mostrar aqui, Il Processo série, inclusive dos filmes que eu indico. Il Processo trailer. Ó. Esse tá no Netflix, esse é super recente. 11 minutos. Mais do que suficiente para cometer um homicídio. Não, em legendado ninguém merece, né? 11 minuti. Più che sufficienti per compiere un omicidio nel giardino di Palazzo Te. Una donna l'ha raggiunta, vicino alle vasche. 11 minuti. Cosa hai fatto in quegli 11 minuti? 11 minuti? Homicídio nos jardins do Palazzo Te. Uma mulher em... Não, minha gente, Eu de só lascar. coloca as legendas automáticas do YouTube. Uma mulher Ah, boa, é exato. português. É verdade, deixa eu pegar aqui. Ultimamente tem funcionado muito bem. Um dia desse deu, mas esse não tem, né? Coloca aí, ó. Aí tá isso. aqui, ó. Aí coloca nas opções agora. Opa, peraí. Aí gerado automaticamente, traduzir Automaticamente. em português. Eu acho que dá para ter, talvez não fique perfeito, mas tem pelo menos uma noção. assim. Pelo menos tem uma noção e a gente escuta no idioma originário. Beleza. 11 minuti. Più che sufficienti per compiere un omicidio nel giardino di Palazzo Te. Una donna l'ha raggiunta, vicino alle vasche. 11 minuti. Cosa hai fatto in quegli 11 minuti? 11 minuti di buco nero. Di vuoto. Angelica Petroni aveva 17 anni. Tutto finito. Diceva che eravamo dei bugiardi. Voleva trovare i suoi veri genitori. Dove l'avete adottata? Qui a Mantova, a Santa Caterina. Hanno già deciso. Sono il mostro, questa è la verità. No, Linda, la verità non esiste. È quella cosa finta che viene costruita in aula. Lo sa perché ho scelto lei? Perché questo processo è l'occasione della sua vita. Si può agire secondo la legge o secondo giustizia. Comunque è stata Linda, Col candelabro in giardino. Angelica aveva un cuore grande, un cuore ancora ingenuo. La vittima aveva una vita piena di segreti e potrebbe essere qualcun altro ad averla uccisa. Io non so che cos'è che ti muove, ma se vuoi vincere lo sai anche tu che siamo deboli. Avresti fatto lo stesso al mio posto. I wanna end me. Il processo è chiuso, Elena. Non per me. Pessoal, aparentemente não tem nada de internacionalista nessa série, mas num determinado momento, é uma trama, eu achei em um dia, né, acho que são 9 episódios, num domingo, mas num determinado momento da trama, tem ali uma pessoa, um acusado lá que foge da Itália, né, e aí eles terminam descobrindo que essa pessoa foge para o Brasil, e aí saiu o comentário, tinha que ser o Brasil, justamente um país que não coopera na área penal, digamos assim, é como se não fosse um país sério na área de extradição, muito por conta desse caso Batista. Porque eu não tinha entendido, porque o Brasil faz as coisas bem direitinho, realmente o Brasil, nesse campo, minha gente, você não vê safadeza no Brasil. Mas aí foi da Itália, sabe? Porque aí eu me lembrei, até comentei com o Daniel, minha esposa, isso é por conta do caso Batista, é a fama que o Brasil tem, a justiça brasileira, né, que na verdade não é culpa da justiça brasileira, a culpa foi do Poder Executivo em relação a esse fato. Mas, enfim, mostra realmente que, né, mostra como a apreciação disso depois é política. Pessoal, pois não. Quando o Estado ele não concede esse exequatur, ele precisa justificar ou não? Não. Agora, sim, no caso do Brasil, ele está expresso lá na decisão judicial, mas é um ato de soberania, Isabelle, então não.
E cabe algum tipo de recurso ou também não? Não. Você diz no STJ? Não sei, tipo, se aquela decisão cabe um recurso. Veja, esse procedimento via STJ, desse jeitinho que passa pela esfera jurisdicional, é o procedimento brasileiro. Tem um outro país que isso pode ser feito no Ministério da Justiça, entendeu? Vai depender do sistema. No Brasil, vai caber basicamente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, mas assim, é como se qualquer recurso cabível de uma decisão naquela específica situação. Mas cada país vai dizer como é o seu procedimento, né? No momento, mas é um ato de soberania, viu, Isabela? Então, assim, o que vai acontecer como consequência, como é que você aprecia isso? Né? É basicamente, bom, você pode ali, eventualmente, caracterizar uma responsabilidade internacional, que vocês estudaram lá em direito internacional, em direito internacional público, né? E a responsabilidade internacional possibilita a aplicação de sanções internacionais, mas assim, via de regra, o que vai acontecer é o bloqueio da cooperação pelo princípio da reciprocidade, né? Então, no caso da Itália, por exemplo, nessa época, teve a maior confusão com um cara chamado Salvatore Cacciola. Não sei se foi o Salvatore Cacciola, porque o Salvatore Cacciola parece que era italiano. Mas o fato é que tinha uma outra pessoa importante. Enquanto o Brasil negou a de Cesare Battisti, tinha uma pessoa que seria importantíssima para o Brasil, um empresário, um político corrupto, uma coisa assim, com prisão decretada, etc. E teve um embróliozinho lá na Corte de Cassação italiana, tal. Eu não me lembro, a minha memória não está funcionando bem, mas era em função da aplicação do princípio da reciprocidade. Mas é o que acontece realmente, porque é ato de soberania, né? Então a coisa nessas relações internacionais não funciona redondinha como acontece com o direito interno, né? Pessoal, aí a gente vai ter a gente vai ter aqui o auxílio direto como última modalidade de cooperação. E o auxílio direto é uma modalidade de cooperação já mais recente. Ela só teve previsão legal, ela já acontece há muito tempo, mas ela só teve previsão legal com o CPC de 2016. Ela não tinha previsão legal em canto nenhum, ela era um mecanismo de cooperação informal. O que acontece no auxílio direto, minha gente? Eu vou explicá-lo em comparação com a carta rogatória. Bom, primeiro, o auxílio direto se aplica para qualquer coisa besta. Vamos supor, se você está precisando de uma informação, sabe, besta, no endereço, no endereço de uma pessoa em Genóvia. Aí, realmente, a vara daqui do Brasil pode mandar um e-mail para a vara de Genóvia, sabe, a vara judicial, e a vara de Genóvia responde o e-mail com essa informação. Se responder, essa não é informação que precisaria circular por rogatória. Então, isso é uma hipótese de auxílio direto. Mas existem algumas hipóteses mais complexas de auxílio direto, porque seriam hipóteses submetidas ao que a gente vai chamar de reserva de jurisdição. O que é reserva de jurisdição? São determinadas matérias que, para acontecer, vão precisar da atuação do juiz, seja aqui, seja em Genóvia, certo? E aí, o funcionamento, a lógica do auxílio direto vai ser diferente, porque, reparem bem, pessoal, na carta rogatória, quando o STJ recebe uma carta rogatória lá do juiz de Genóvia, ele já recebe com a medida, com a diligência determinada pelo juiz de Genóvia. Essa diligência circula entre as duas autoridades centrais, chega no STJ, o STJ concede só o exequatur, certo? Concede só o exequatur, que é essa autorização de validade, e no momento em que se recebe o exequatur, em que o juízo vai ser apenas de delibação, não se adentra o mérito, a diligência já vai diretamente ser cumprida pelo juiz federal. No auxílio direto, pessoal, é diferente. Vamos supor que o juiz de Genóvia precise da mesma medida. Se ele resolver recorrer ao auxílio direto, ele não vai determinar a medida por lá. Ele vai solicitar à autoridade central que o juiz brasileiro o faça. De modo que, vamos supor que se trate de uma quebra de sigilo bancário, uma conta da pessoa no Brasil, processo correndo em Genóvia. Então, se for por rogatória,
o juiz de Genóvia decreta a quebra do sigilo bancário da conta que está no Brasil e o STJ vai dar exequatur ou não a isso. Se ele der, já se vai cumprir. Se cumpre a decisão de Genóvia como se brasileira fosse. No auxílio direto, não. Vamos supor que haja lá uma postulação, por exemplo, de quebra de sigilo bancário da pessoa em Genóvia. O juiz de Genóvia vai encaminhar a autoridade central, que vai encaminhar a autoridade central brasileira, e aqui, quando chegar, reparem bem, pessoal, a autoridade central brasileira vai encaminhar o pedido de Genóvia para a autoridade competente para postular isso em juízo ao juiz brasileiro. E o juiz brasileiro de primeira instância é quem vai decretar a quebra do sigilo bancário para que os dados sejam enviados para o processo de lá. É como se fosse vamos supor, na área penal, seria uma diligência criminal sem inquérito. Você não teria inquérito no Brasil, você teria só uma medida incidental criminal em que o juiz brasileiro iria fazer análise, né, do sigilo bancário. Problemas, pessoal, quanto a isso. E esses problemas, segundo se disse, inclusive tem eu tenho alguns exemplos que aconteceram na Lava Jato que eram, de fato, problemáticos em termos de violação do devido processo legal. É que, quando o juiz brasileiro vai quebrar o sigilo bancário, reparem bem, se vem por rogatória, o juiz de Genóvia já quebrou o sigilo bancário. Ele vai fazer o quê? Ele tem lá as provas, não é isso? Ele tem lá as provas e ele está vendo que tem fumus boni iuris para que se determine a quebra daquele sigilo bancário. Quando se chegar no Brasil, pessoal, o juiz brasileiro, a rigor, vai ter que analisar todos aqueles fatos e fundamentos como se juiz de Genóvia fosse. E aí a gente tem algumas implicações. Primeiro, que esse pedido precisa vir super instruído. Segundo, que o Brasil precisa, nesse momento, interpretar a lei, e essa é uma exceção. Lembra que eu disse a vocês, no direito penal internacional, o juiz criminal não aplica a lei do outro país, mas essa vai ser uma exceção em que o juiz, de alguma forma, vai ter que analisar o fumus boni iuris daquela postulação à luz do direito de Genóvia. Porque ele meio que vai ter que entrar no mérito em cognição sumária. Né? Então, ele meio que vai ter que apreciar a luz do direito de Genóvia. E isso não é fácil. É por isso que isso foi muito criticado na Lava Jato, porque em alguns casos, isso não foi nem o caso lá da 13ª Vara do Paraná, mas, por exemplo, tem casos da Lava Jato do Rio que já me trouxeram e é realmente estarrecedor. O juiz brasileiro recebeu lá de Genóvia o auxílio direto e disse o seguinte: não cabe ao juiz ingressar no mérito de um pedido de cooperação, embora por auxílio direto, determina o fornecimento dos dados bancários. Ele quebrou o sigilo bancário sem fundamentação. Por quê? Se porventura o sigilo bancário vem quebrado lá de Genóvia, o juiz de Genóvia fundamentou. Se ele vem por auxílio direto, precisa o juiz brasileiro fundamentar. Porque senão não tem a fundamentação de lá que justifique a quebra do sigilo bancário. E aí termina sendo a hipótese de constrição de direitos fundamentais absolutamente vazia no Brasil. E é gravíssimo, né? É gravíssimo, pessoal. Então, a diferença é essa. No auxílio direto, o juiz brasileiro, seja civil, seja penal, ingressa realmente no mérito da coisa. Como é que se cumpre, em geral, o auxílio direto no Brasil, pessoal? Se for em matéria penal, quem vai pedir isso ao juiz brasileiro vai ser o MPF. Se for em matéria civil, quem vai se encarregar, pessoal, é a Advocacia Geral da União. Mesmo que seja, digamos assim, uma questão mais privada lá em Genóvia, quem vai responder aqui pelo interesse de Genóvia vai ser a Advocacia Geral da União. Repito, em matéria penal, quem responde pelo interesse de Genóvia é o MPF. Como titular da ação penal brasileira, ele meio que vira temporariamente um titular da ação penal de Genóvia para aquele fim. E a Advocacia Geral da União representa os interesses de Genóvia aqui dentro. Por quê? Porque como a obrigação de cooperar vai ser da União, no caso da República Federativa do Brasil, ela se representa, né, ela se expressa internamente como União e tem como representação em juízo a AGU, é a AGU que vai fazer no plano civil. Ficou claro? Ok? Pessoal, acho que é isso, né? Então, acho que sextou e a gente então a gente se encontra na segunda-feira, né? Na segunda-feira, ô Jorge, eu estou querendo na segunda-feira, eu estou querendo ver se a gente já dá aquela aula de
de elaboração de trabalho científico, né, por conta do artigo, porque aí a turma já começa a pensar no seu artigo, a gente começa a montar o Trello, acho que está na hora, porque a gente está no meio do semestre, né? Qual a data limite do semestre? A data limite do semestre é 30 de abril. 30 de abril. A gente está no meio do semestre. Tanto que o semestre me aparece aqui com 43%. A gente está quase no meio do semestre, me aparece com 43%. Uhum. E me aparece com 43% porque teve um feriado, senão ele chegaria a 50%. Justo. Nesse caso, o senhor está pensando em receber na última semana? Não, tem mais, tem 50%, tem 50%, Jorge. Quando eu botar aqui presença nos dias em que eu não fiz chamada, eu completo 50%. Como é? Eu perguntei se o senhor pretende receber esses trabalhos na última semana. Mas aí eu daria tempo para a turma pensar nos temas, né? Não, justamente. Eu acho que outros trabalhos ficariam mais feitos. Vocês não acham, minha gente, interessante que a gente já faça, né? Na próxima aula e a gente retoma o conteúdo depois. Vamos fazer isso, né? Perfeito. Vai ser em dupla, professor? Individual? Oi? A gente dupla? pode fazer em dupla, sim. Pode fazer em dupla, sim. Se alguém tiver dúvida, interesse em trabalhar algum tema, por favor, fale, que a gente ajuda. Claro. Mas Professor, pois não. Eu gostaria de falar sobre a questão da insolvência transnacional e a cooperação entre jurisdições estrangeiras. Teve até a nova lei de falências e recuperação que traz ótimo. Adorei. E eu nunca analisei isso, Isaías. Adorei. A gente só vê aí um objeto assim delimitadozinho a respeito do tema, mas é um excelente tema. Perfeito. Né? Eu já pense aí na revista para você publicar, porque inclusive esse tema vai ser novíssimo. Sim, pessoal, eu não gosto de fazer avaliação, eu não gosto de fazer várias avaliações nessa disciplina. Acho que é contraproducente, porque ela é uma disciplina com muitos temas, com muita diversidade. Então, eu prefiro trazer assim pinceladas, né? Ela termina sendo uma disciplina tópica, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é mais justo e mais produtivo, inclusive porque vocês vão ver que a próxima aula é ótima, vocês levam aí uma bagagem para o TCC que às vezes não recebem nas aulas de metodologia, sobre como elaborar um artigo jurídico, um texto jurídico propriamente dito. Então, termina sendo bastante útil para vocês, além do que vocês geram produção acadêmica, né? Rende lattes, minha gente, rende lattes. Certo? Pessoal, então, inclusive, se vocês não quiserem, de qualquer maneira, Deus o livre, mas uma revista, por exemplo, não aceite vocês podem publicar os trabalhos que vocês fazem aqui no site do BDI. Não conta como produção bibliográfica, como seria com a revista Feeds em Verbs, mas conta como produção técnica. Então, de um jeito ou de outro, dá Lattes. Exato, dá Lattes, A produção bibliográfica precisa. Você adoraria vocês publicando no site do BDI, porque prestigia também o BDI, né, Jorge? Mas o fato é que a produção que você tenha lá o ISBN é uma produção mais qualificada. E, nesse sentido, é melhor para vocês, né? Aí fiquem bem à vontade. Certo? Ok, minha gente. Então, Jorge, fica aí só um minutinho, mas aí vocês, minha gente, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Cuidado, minha gente. A pandemia deu uma piorada. Fiquem com Deus, certo?